Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Hoje nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. E nesse dia a igreja celebra a vida consagrada, a vida religiosa. Então, por isso eu quero cumprimentar a irmã Aparecida, que está aqui entre nós. Ela é a representante da vida religiosa na nossa diocese. Então, é uma alegria tê-la aqui para celebrar conosco essa data tão significativa para a vida religiosa. Então, hoje é dia de rezarmos por todos os consagrados, né? Em primeiro lugar, por esses da vida religiosa, mas também pelos missionários, que de alguma maneira consagram a vida para a evangelização. O que ouvimos no Evangelho de hoje é o cumprimento da profecia de Malaquias da primeira leitura. Mas notem o que foi prometido e o que de fato aconteceu. O que está contido na promessa? Na promessa diz assim: logo chegará ao seu templo o dominador. Quem poderá fazer-lhe frente? Ele é como fogo, ou seja, onde ele passa, ele devora, ele consome. Essas palavras da primeira leitura, elas se confirmam no Salmo que nós ouvimos, falando da grandeza do Senhor que vem. Quem é este Rei da Glória? Disse o Salmo. Sabe quando a gente se depara com alguém assim, que nós não conhecemos, mas que chama muita atenção? Aí você comenta com quem está do seu lado assim: quem é este? Já passaram por uma experiência assim? Quem que é essa pessoa? Quem é? É mais ou menos nesse tom o Salmo. Quem é este Rei da Glória? Quem que é ele? Quem é este que a primeira leitura está prometendo? E o próprio Salmo responde: é o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas. Olha o convite do salmista: abram as portas e que elas sejam altíssimas, para que o Rei da Glória possa entrar, porque esse Rei, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é grandioso. Isto é a promessa. Esta é a profecia que está contida na primeira leitura e no Salmo que ouvimos. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, o que nós vemos? O dominador, o poderoso nas batalhas, ele entra no templo? Ele entra, mas ele entra como?
como um menino, como uma criança recém-nascida de 40 dias, frágil, indefeso e pobre, porque aqui no Evangelho nós vimos a descrição do sacrifício, né? As pessoas ofereciam o sacrifício no templo de acordo com as suas posses. Então, o sacrifício da família de Nazaré é um par de rolas e 2 pombinhos. Esse sacrifício era dos pobres, dos frágeis, daqueles que não tinham muita condição financeira. Então, quem entra no templo é Jesus, menino, frágil e indefeso. Vocês identificam aqui o contraste que há entre a promessa e a realidade? Uma distância muito grande entre aquilo que foi prometido e aquilo que está acontecendo de fato. A minha pergunta é: como Simeão e Ana reconhecem que esse bebê corresponde às profecias do Antigo Testamento, sendo que os sinais que eles veem são tão distantes daquilo que foi prometido? Como que eles reconhecem? Responder a essa pergunta, irmãos e irmãs, ajuda a iluminar muitas coisas na nossa vida. Porque às vezes nós também esperamos que algo da nossa vida aconteça de um jeito. Nós esperamos muitas coisas. As profecias que muitas vezes Deus dirige a nós, as palavras que Ele nos direciona, as promessas que Ele nos faz, e muitas vezes nós nos deparamos com outra realidade. Então, como perceber nos sinais que se apresentam na nossa vida, que se distanciam da profecia, que se distanciam da promessa? Como Simeão e Ana reconheceram? A atitude deles quer ser para nós uma indicação para nos dizer como podemos reconhecer. O que se diz de Simeão e Ana no Evangelho? Simeão era um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Eu quero me concentrar nessa palavra. Ele esperava. Era um homem de esperança. Um homem de esperança. Como homem de esperança, ele estava atento aos sinais da chegada do Senhor. Ele estava atento. Então, eu vos pergunto, nós estamos atentos? Nós esperamos pelo Senhor que vai ser apresentado no templo? Você espera pelos sinais do Senhor? Existe em nós o desejo de receber o Senhor a cada dia? Existe essa atenção? Vejam, essa semana o Brasil e o mundo foi testemunha de uma apresentação, né? A apresentação do jogador, um dos jogadores mais famosos do mundo, né? Todo mundo esperando pela apresentação desse craque. Na sexta-feira o mundo parou, né? Esperando a apresentação dele. E nós esperamos pelo Senhor? Simeão era um homem de esperança. A oração que Simeão fez aqui no Evangelho de hoje é uma oração que a igreja faz todos os dias à noite, na oração das completas. Ele disse, né? Depois que viu Jesus, agora vosso servo pode ir em paz, porque eu vi o cumprimento da promessa. A igreja reza essa oração todos os dias, querendo nos dizer assim: todos os dias nós somos convidados a esperar o Senhor que vem e reconhecer os seus sinais na nossa vida. Todos os dias à noite nós poderíamos dizer:
Senhor, pode deixar o vosso servo ir em paz, porque hoje eu vi a tua salvação na minha vida. Todos os dias à noite nós teríamos que ter condições de dizer isso. Então, irmãos e irmãs, primeiro, para reconhecer os sinais, eu preciso ser um homem, uma mulher de esperança. Os irmãos que estão entrando no pré-discipulado da comunidade hoje, vocês querem reconhecer os sinais de Deus na vocação de vocês? Mesmo quando esses sinais não correspondem àquilo que vocês esperavam, sejam homens e mulheres de esperança. Além disso, a palavra diz que Simeão estava cheio do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Ou seja, Simeão é um homem do Espírito e não da carne. Ela acolheu o padre Tiago Caldeira, seja bem-vindo. Simeão, ele é movido pelo Espírito Santo. Homem com visão espiritual. Então veja, aqui nós temos uma ligação íntima entre ser homem de esperança e ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem torna em nós inabalável a nossa esperança. É o Espírito Santo. É Ele quem irradia em nós a luz da esperança, mantém acesa como uma tocha que nunca se apaga e dá vigor à nossa vida. Simeão é capaz de reconhecer porque é um homem cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre os olhos de Simeão para reconhecer o Messias no bebê. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que nos faz vislumbrar a presença de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas. Nas obras simples, nas obras pequenas, nas obras frágeis. Você só será capaz de reconhecer na sua vida os sinais de Deus se você for homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho disse que Simeão foi impelido pelo Espírito. Aqui, essa palavra, ela nos faz pensar naquilo que na espiritualidade nós chamamos de moções espirituais. Moções. Ser impelido pelo Espírito Santo, ser impelido por uma moção. Simeão saiu da sua casa e foi ao templo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito falou com ele, vai no templo, e ele foi. É um homem repleto do Espírito, movido pelo Espírito. Por isso eu quero pedir que nós aqui hoje, todos nós, pela força dessa palavra, sejamos batizados no Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que nos faz reconhecer esses sinais na nossa vida. Então que você seja cheio do Espírito de Deus. Além disso, aparece a figura da profetisa Ana. E o que diz de Ana no Evangelho? Mulher de oração, não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com orações e jejum. Eis outra forma para ser capaz de ver os sinais de Deus na nossa vida. Não tem outro caminho, irmãos e irmãs, se não formos homens e mulheres de oração. Oração cotidiana, não a oração somente a oração dominical, mas a oração cotidiana, aquela que eu me coloco em comunhão com Deus. Depois disso, nós chegamos na conclusão desse Evangelho e também na conclusão dessa homilia. O que Simeão faz? Ele toma Jesus nos braços e louva a Deus. A profetisa Ana também louva a Deus. Agradece a Deus. Eu quero propor que todos nós aqui façamos essa experiência de nos colocar no lugar de Simeão. Tome Jesus nos braços. Tomar Jesus nos braços para quê, Padre? Porque Ele é a luz, irmãos e irmãs, das nações. Leve Jesus nos seus braços dessa missa hoje.
e nunca mais esgarre dele. Nunca mais solte Jesus dos seus braços. É esse o convite que a liturgia está fazendo para nós. Agora, imaginemos a grandeza disso. Lembram daquele texto do Evangelho em que a mulher pecadora, ela toca na orla, na barra do manto de Jesus e ela é curada? Só de tocar na orla. Imaginemos o que é tomar Jesus nos braços. Imaginemos o que é isso. Ter Jesus nos braços. Quantas graças que nós podemos receber. Nós poderemos fazer isso agora, no final dessa missa, ao receber a comunhão. Recebemos Jesus nos braços, nas nossas mãos. Podemos fazer isso a cada missa que participamos. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê essa graça. Meus queridos irmãos, que hoje entram para a comunidade de presença. Tomem Jesus nos braços e nunca mais o deixe. Nunca mais o solte da mão. Ele é a luz da nossa vocação. Ele é a luz do nosso chamado. Sem Ele nós vamos nos perder. Sem Ele nós vamos desistir. Sem Ele nós vamos voltar para trás. Nunca mais solte Jesus das suas mãos. Que Deus dê essa graça para cada um de nós.